Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos já estão sobre os pés, vamos abrir as nossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo 21, versículos 14 a seguir. Enquanto os irmãos localizam, como já foi falado aqui, é uma honra e uma vitória também para a Igreja do Senhor conseguirmos estarmos juntos novamente. É verdade que essa pandemia nos ensinou muitas coisas e uma delas foi valorizar a presença do outro. Então, graças a Deus por isso. Também louvo a Deus pela vida do pastor Vanderly e todos os obreiros que aqui se encontram. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículos 14 a seguir. Quem achou, por favor, confirma com amém. Eu vou ler e acompanho vossas Bíblias. Diz o seguinte: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Tomar os vossos assentos, por gentileza. Irmãos, sem sombra de dúvidas, uma das histórias mais conhecidas e mais inspiradoras da Bíblia Sagrada é a história de Abrão. Nós vamos observar Gênesis capítulo 12, quando Deus vai chamar-lhe, quando Deus vai falar com ele, Deus vai fazer uma proposta um tanto inusitada, vai fazer um convite um tanto difícil de assim ser aceito. Deus vai falar com ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de tudo aquilo que você está acostumado e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu não te revelo como essa terra de início, mas vai para este local. Quando nós vamos observar isso, é interessante nós observarmos que Deus está fazendo uma proposta para ele largar tudo aquilo que ele conhece para abraçar aquilo que ele não conhece. Deus está convidando a deixar tudo aquilo que ele está acostumado e abraçar algo que ele não sabe o que vai lhe esperar. Não sabe se a terra é próspera, não sabe se a terra é distante, não sabe se a terra é boa para o plantio, não sabe se a terra ou os moradores que na terra se encontravam iriam lhe receber muito bem. Mas o que Deus está mostrando através da vida de Abrão é justamente isso, é o exemplo de fé de Abrão que ele deixou para nós. Deus está chamando e dizendo: olha, vai para uma terra que você não conhece. E Abrão sai. O mais impressionante não é Deus chamar, é Abrão ir. O que Deus está mostrando? Ele está mostrando que viver com Deus é primeiro nós darmos o passo sem conhecermos o que está na frente. Nós não sabemos o que está esperando, mas sabemos quem foi que chamou, que vai garantir que o local vai ser próspero e abençoado. Deus chama Abrão e ele vai continuar: olha, vai para essa terra. E Abrão sai. E a Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 12, versículo 10, e havia fome na terra. O que a Bíblia está mostrando é que a fome ela é anterior a Abrão. Primeiro tinha fome, depois tinha Abrão. Não é que quando Abrão chegou a terra não era boa. Não é que quando a terra era boa e Abrão tornou a terra imprópria, mas a terra já era imprópria. Sabe o que Deus estava fazendo e mostrando? Era mostrando para Abrão que o que abençoa a terra é o homem, que não é a terra que abençoa o homem, mas Deus que chamou o homem, que faz com que a terra prospere, porque tem uma palavra sobre a vida dele. E nós estamos acostumados a dizer que a circunstância nos abençoa, que o local nos abençoa, que o emprego nos abençoa, quando na verdade é a presença de Deus que está sobre as nossas vidas, que faz o local ser abençoado, a casa ser próspera e o emprego estar de pé.
Abraão ele sai, ele vai chegar nessa terra. Só que a terra não é tão boa, não tem aquilo que ele esperava. Ele desce ao Egito. Agar então é dada como serva a Sarai. Então o tempo vai passar e promessa de Deus vai começar a demorar para Abraão. E uma ressalva, Deus disse para Abraão que abençoaria não é quando ele chegasse na terra, é quando ele saísse. Deus fala, olha, sai da terra e eu te abençoarei. Não está condicionada a chegar no local, está condicionada a obedecer o chamado de sair. E tem gente que está pensando que as promessas de Deus, ou que Deus vai prosperar quando alguma coisa acontecer, quando na verdade Deus está mostrando que você já está sendo abençoado, desde que a promessa lá atrás foi dita sobre a tua vida. Abraão vai para esse local, Agar é dada como serva. Só que o tempo vai passar, e o tempo castiga. Um dos problemas da quarentena é justamente esse, é que não durou 2 dias, e o tempo castiga. O tempo vai passar, e Sara vai começar a ver e vai dizer, Deus esqueceu de nós. Está difícil para Deus concretizar, se estava difícil antes, com o passar do tempo está muito mais difícil de acontecer. Já que Deus prometeu e não aconteceu ainda, Abraão faz o seguinte, pega aqui minha serva, coabita com ela, e através dela a promessa de Deus vai ser concretizada. E é aquilo que muitas pessoas querem fazer. Acham que precisam ajudar Deus para que o projeto divino se concretize na sua vida. Acha que precisa dar jeitinho para que o projeto de Deus aconteça em sua vida. Acha que tem que fazer alguma coisa dando um jeitinho para ajudar Deus. Quando Deus na realidade Ele está mostrando que se é Ele que deu a promessa, não importa a circunstância, mas é Ele que faz acontecer e concretiza sobre nós. Capítulo 17, Abraão vai ter o nome mudado, e vai passar de Abrão para Abraão, só que já tem muito tempo. E sabe o que é mais interessante? O que muda na vida de Abrão? Uma letra. O que muda? Abrão para Abraão, uma letra. Sabe o que Deus está mostrando e nos faz perguntar e nos faz meditar? É o quanto eu estou disposto a esperar um A da parte de Deus. Até que ponto eu estou disposto a aguardar em Deus um A da parte dele que ele me prometeu há muitos anos atrás. Porque eu já ouvi algumas pessoas falar, e tem lógica, nós vivemos numa geração que é tudo muito imediato, é muito imediatista. Ou seja, diferente de uns anos atrás, que para me comunicar com uma pessoa distante, mandavam cartas, que eu não peguei essa época, cerca de 40 dias você recebia a resposta. Hoje é tudo muito rápido. E nós queremos que as coisas de Deus sejam da mesma forma, quando na verdade Deus faz com que o tempo me prepare para receber tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. O filho pródigo, ele comete um erro que é muito comum. Ele chega para o pai e diz, olha, me dá tudo aquilo que é meu, mas que é para o meu futuro. O que ele está fazendo? É trazendo do futuro algo para o presente. E toda vez que eu quero fazer isso, eu desperdiço aquilo que está reservado ao meu futuro, porque eu não estou preparado para lidar com tudo aquilo que o futuro me reserva. E Deus, Ele faz ou trabalha na circunstância, trabalha no tempo, trabalha no caráter e vai trabalhando em Abrão, para que Abrão possa receber tudo aquilo que ele tem e não desperdice aquilo que Deus tinha para a vida dele. O que aquele jovem fez? Ele pega o que é do futuro, traz para o presente e gasta tudo dissolutamente, ou seja, sem ter compromisso, sem ter pensamento sobre isso, sem medir as consequências. E toda vez que eu faço isso, eu quero desperdiçar aquilo que Deus tem para a minha vida. E tem gente que está aguardando algo da parte de Deus e não entende o processo, quando Deus na realidade está mostrando que através da circunstância Ele me prepara para Ele me entregar aquilo que Ele tem, e nada vai fazer eu jogar fora ou ninguém vai tomar aquilo que Deus tem. O tempo passa. Isaac então nasce. Quando Isaac nasce, ele vai ser desmamado. E há uma incoerência sobre as datas, não vamos entrar nisso. Mas quando Sara vai ver que Ismael e Isaac estão brincando, conversando ou coisa do tipo. E ela diz, não pode o filho dessa serva viver com o meu. Não tem como, Abrão, despede-a. E isso vai acontecer, entramos no texto. A Bíblia vai dizer que Abrão acorda bem cedo, de madrugada, pega um pouco de pão, pega um pouco de um odre com água, entrega a Agar
entrega o menino e diz, e aí a Bíblia diz, e ela sai andando errante pelo deserto. Sabe o que é interessante que a Bíblia está mostrando? Que Agar sabe de onde está saindo, mas ela não está indo para um destino final chamado deserto. Ela está passando pelo deserto apenas. Sabe o que Deus está mostrando? É que Agar tem um ponto de início, mas não tem um ponto de chegada, porque o deserto não é ponto ou destino final para ninguém. Deserto é só um ponto de passagem para ter experiência com Deus e receber o que Deus tem. E ele vai continuar. Ela pega a criança e vai sair andando errante, ou seja, não sabia para onde ia, não tem um destino final, não é um ponto final para a vida de Agar ou para o menino, só que ela não consegue entender isso. E vai acabar a água, vai acabar o pão, ela então coloca o menino, coloca a criança debaixo de uma árvore, vai afastar e vai dizer, acabou, é o ponto final, não tem jeito, aqui é o limite para o menino. Só que isso que é interessante, isso que é o importante de nós observarmos, deserto não é destino final, só que ela não consegue entender isso. E tem algumas pessoas que estão passando por essa pandemia e estão dizendo, aqui é o meu fim, aqui acaba tudo, aqui não tem mais jeito. Quando Deus está mostrando que isso não é o destino final, isso é só um período de passagem para nós conseguirmos sairmos de lá glorificando a Ele. Ela então coloca a criança, afasta-se, assenta-se distante e começa a chorar. E aí que é interessante, versículo 17, e ouviu Deus a voz do... E ouviu Deus a voz do... Alguém aí leu um menino chorando em algum local? O que a Bíblia está mostrando é que quem está chorando é Agar, não é a criança. Só que quando está dizendo que Deus ouviu aquilo que ninguém está ouvindo. Pegou não. Sabe o que Deus está mostrando? Quem está chorando é Agar. Todos nós lemos que quem está chorando é? Só que Deus está dizendo, eu estou ouvindo o choro de quem ninguém está conseguindo enxergar ou ouvir. Sabe o que Deus está mostrando? É que Ele é o Deus que escuta aquilo que ninguém consegue escutar. Ele é o Deus que consegue enxergar aquilo que homem nenhum consegue ver. Ele é o Deus que consegue entrar na circunstância que ninguém consegue entrar. Quem está chorando é Agar, mas Deus está escutando a voz do menino. Porque Ele é o Deus que escuta choro oculto. Alguém está olhando e está dizendo, mas ninguém está vendo. Está machucando e ninguém está conseguindo perceber. Mas o que Deus está mostrando é, ainda que ninguém aqui na terra consiga decifrar, existe um Deus que Ele está ouvindo e colhendo todas as lágrimas e trabalhando ao nosso favor. A oração de Ana é engraçada, é interessante. Ela começa a orar, nem o sacerdote consegue interpretar. Nem o sacerdote consegue entender. Só que aí um tempo passa. E um tempo depois ela aparece no templo, portando aquilo pelo qual ela orava. O homem não vê, o sacerdote não entende, os filhos do sacerdote também não conseguem decifrar, levita muito menos, mas mesmo assim, aquilo que ela estava pedindo, orando, Deus consegue concretizar. E deixa eu falar com palavras mais claras para alguém entender. Ainda que ninguém consiga escutar a tua oração, ainda que ninguém esteja enxergando as tuas lágrimas, tem Deus, Ele está colhendo, Ele está dizendo, continua porque vai ter retorno, continua porque vai ter resposta, continua porque vai ter algo de Deus sobre essas lágrimas que estão sendo derramadas em oculto. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Onde é que o menino está chorando? No deserto. Onde é que ele está chorando? Mas quando ele vai dizer que o anjo brada, não começa no deserto. Eles estão no deserto chorando, sim ou não? Só que quando a Bíblia está dizendo que Deus bradou, não começa no deserto. Deus começa bradando do céu até o deserto. Você vai entender melhor. Sabe o que Deus está dizendo é, antes de chegar no deserto que você já passa, o céu já está trabalhando a teu favor. Pode não estar acontecendo nada nesse deserto, mas já tem o céu trabalhando e movimentando para resolver tudo aquilo que te faz chorar. E bradou
o anjo desde os... Não é que começa no deserto, é que começa no céu, mas chega até onde ela está. E nós estamos vivendo um período, e tem muita gente se apoiando em auxílio do governo, algo que o governo vai fazer, quando na verdade Deus está dizendo, o céu já está bradando a favor da igreja, a igreja não vai e não está desamparada, porque tem resposta de Deus, tem brado de Deus para a igreja. Desde os céus, e diz, que tens? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde onde ele está. Outra coisa interessante que o texto está mostrando, Agar está num ponto e o rapaz em outro. Deus está falando com Agar e dizendo, eu estou escutando o choro dele lá. Sabe o que Deus está mostrando? É que tem algumas pessoas que, bem verdade, que estão distantes. E algumas pessoas, nós, na grande parte das vezes, nos preocupamos. E o que Deus está dizendo é, continua chorando daqui, que enquanto você chora daqui, eu estou agindo lá. Enquanto você clama a mim daqui, eu estou resolvendo lá. Enquanto você faz aqui, Ele está agindo e trabalhando lá. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Mas o que ela estava dizendo? Para que eu não veja o menino? Sabe o que ela estava dizendo? Não tem jeito, não tem outra opção de eu sair dessa circunstância. A morte é certeza para o meu filho. A morte é a certeza para essa circunstância. Quando na verdade o Senhor aparece dizendo, não tem como morrer, sendo que dele eu tenho um projeto muito grande para ser concretizado. Não tem como acabar um projeto que ainda não está acabado da parte de Deus. Não tem como parar um projeto que o próprio Deus ainda está dando andamento. E algumas pessoas estão passando justamente isso, dizendo o projeto de Deus acaba aqui, a circunstância para o projeto, a circunstância faz com que o projeto acabe justamente aqui. Mas Deus está dizendo a circunstância não para o projeto ainda vai ter crescimento e dele ainda tem grandes coisas para fazer. Ergue-te, levanta o moço e pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. O mais interessante é justamente isso. Ele não fala simplesmente, fala com que o menino levante. Ele diz o seguinte, volta onde você deixou o projeto e pega ele novamente. Volta justamente onde o projeto foi abandonado, pega ele pela mão e continua. Como? Você e o projeto. E tem gente que está dizendo, eu vou andar sozinho, o projeto vai ficar para trás. Deus está dizendo, volta, pega o projeto e continua com ele, porque você e o projeto, grandes coisas serão feitas. E abriu Deus os olhos e viu. Ela está chorando porque falta pão e água. Falta pão e... Só o Daniel Derek respondeu. Falta pão e... Sabe o que ele está mostrando? O que ela está dizendo é, todos os recursos terrenos estão esgotados. Não tem mais jeito. Todos os recursos que eu tinha acabaram. Tudo aquilo que eu poderia fazer já está feito. Tudo aquilo que está ao meu alcance já está feito. Só que aí que é interessante, é quando acabam as minhas forças, é aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Moisés, quando ele nasce, a mãe dele guarda ele por um período, mas depois coloca ele no rio e diz, não tem mais jeito, acabou. Só que aí que é interessante, alguns escritores vão dizer que o cesto ele não desce no rio, mas fica justamente na beirada. Sabe o que Deus estava mostrando? A mãe tirou a mão, mas a mão de Deus ainda está sobre o projeto, então vai ter sucesso e vai continuar. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água. Deus fez ela enxergar justamente aquilo que lhe estava faltando. Ela não enxerga outra coisa, ela consegue enxergar aquilo que ela não conseguia enxergar em outra ocasião. Ela não enxerga outra coisa, ela enxerga justamente aquilo que lhe faltava.
ela enxerga justamente aquilo que lhe tinha acabado. Ela enxerga justamente aquilo que não tinha mais condições ou o que ela fazer. Sabe o que Deus está mostrando? É que toda vez que acaba algo aqui na terra, o céu ele vai providenciar exatamente aquilo que nós temos necessidade. Então o que Deus está mostrando, podem fechar qualquer porta, mas a porta do céu continua aberta e a igreja está sobre essa porta e nada vai faltar para nós. E abriu os olhos e viu um poço de água e encheu o odre. Sabe o que ela está fazendo? Deus não lhe dá outro odre. Ele usa o mesmo odre para encher com aquilo que ela não tinha visto ainda. E o mais interessante, que o texto não narra ela caminhando dias, horas ou meses. Sabe o que Deus está mostrando? É que a resposta de Deus para o problema dela está mais perto do que ela conseguia imaginar. Deixa eu te fazer entender. Você entrou dizendo, meu problema não tem solução, não tem jeito, não tem como. O que Deus está mostrando é, a resposta que você tanto aguarda está mais próximo de você do que você consegue imaginar. Abre os olhos. Ela pega o odre, enche de água. E aí o texto vai dizer, a gente finaliza. E era Deus com o menino. E cresceu. Mas calma aí. Na visão dela, o menino morria, mas no projeto de Deus, o menino cresce. Na visão dela, o menino não tem mais para onde ir, mas na visão de Deus, o menino cresce e ainda é flecheiro. Um conselho para todos nós, é hora de nós pegarmos o projeto que veio dele e não querermos fazer com nossas próprias mãos, mas entregar na mão dele, porque na mão dele cresce, prospera, multiplica e tem crescimento. Então, que Deus continue abençoando. O projeto não vai morrer. Volta, pega ele pela mão, porque dele Deus ainda tem grandes coisas para realizar. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Com a autorização do nosso pastor, coloque sobre os pés, por gentileza. Antes de fazermos a oração final, gostaríamos de saber se aqui ou até mesmo quem está nos acompanhando pelas redes sociais, se porventura existe alguém que está justamente nessa circunstância, pensando que acabou, pensando que não tem jeito, pensando que não tem mais como sair dessa. Deus está convidando para dar continuidade a esse projeto. Há porventura alguém em nosso meio, ou nas redes sociais, que Deus continue abençoando todos nós, nos dando força. Feche seus olhos, por gentileza. Soberano, eterno e grande Deus, te agradecemos, Pai, por essa vitória de aqui estarmos. Te agradecemos, Pai, por esse privilégio de aqui te adorarmos, de estarmos aqui com o nosso irmão. Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão que aqui também se encontra. Senhor, continue nos sustentando, nos dando força. Senhor, continue nos dando graça, Pai. Que todo esse período, Pai, é o Senhor nos ensinando a valorizarmos determinadas coisas. Deus, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.